Olá, alunos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula da nossa classe de autoridade e submissão, classe nível 5, e hoje nós vamos falar também, todos os temas da nossa classe têm sido, graças a Deus, muito interessantes. Eu espero que você esteja nos acompanhando, esteja evoluindo, aprendendo, se edificando, porque essa mesma é a intenção da nossa classe, é crescermos em graça e conhecimento e entendermos, a importância das autoridades, compreendermos melhor esse universo que muitas vezes ele é desconhecido, ele é diminuído e ele é desprezado por muitas pessoas, sem saber elas estão atraindo consequências negativas para a sua vida. Por isso que nós precisamos aprender a respeito de cada princípio bíblico. A autoridade é um deles. E nós vamos agora para a nossa aula 3. Quero que você me acompanhe aqui nesse novo tema. Já falamos da aula 1 e 2. Hoje nosso tema é autoridade, projeto inegociável de Deus. Olha esse tema maravilhoso, capítulo 3. Bom, o nosso tema de hoje ele inicia com uma história. Vou só trazer para cá a nossa tela que eu acho que fica melhor. Ele inicia com uma história, de um filho. Eu vou ler para você o texto, de Jorge Somoza, que diz o seguinte: certo dia, meu filho menor se aproximou de mim com uma séria preocupação, dizendo o seguinte: papai, todos mandam em mim, e eu, em quem tenho que mandar? E eu lhe respondi que antes de mandar nos outros, ele teria que aprender primeiro a obedecer. É muito interessante essa breve reflexãozinha que nós iniciamos aqui a nossa aula, que as pessoas geralmente elas têm uma visão muito errada do que é, se sujeitar à autoridade, do que é ser autoridade. E aqui nós percebemos essa indagação e a frase de resposta do pai dizendo: olha, para que você possa mandar, você tem que primeiro aprender a obedecer. Esse princípio ele tem sido invertido em muitas pessoas, na vida de muitas pessoas. Porque é muito comum as pessoas elas gostarem de uma posição de mando, de falar eu mando, eu ordeno, façam o que eu quero. Porém, poucas pessoas estão dispostas a se colocar numa posição de obediência e de submissão. Mas aquele a quem quer exercer autoridade também precisa estar debaixo de autoridade. Então, iniciamos a nossa aula de agora com essa reflexão. E aí, talvez você pergunte o que é autoridade. Olha, eu quero lembrar você que nós já falamos isso na nossa primeira aula, conceito de autoridade. Porém, eu quero aqui só comentar com você para que a gente possa recapitular. Legal? Autoridade é uma função derivada da vontade de Deus para assegurar a ordem e o bem-estar em sociedade. A autoridade ela tem a ver com o âmbito espiritual, com o humano e físico. Então, quando nós falamos de autoridade, nós não estamos falando para você somente algo físico ou somente algo espiritual. A autoridade ela permeia todas essas camadas. Além disso, também a autoridade ela serve o quê? Para assegurar a ordem, de uma sociedade, o bem-estar de uma sociedade. Você já parou para pensar se hoje, hoje existem, claro, muitas críticas a diversos tipos de líderes, líderes da política, líderes eclesiásticos e assim por diante, diversos tipos de líderes, de autoridades. Mas você já parou para pensar se não existissem as autoridades, como que seria a nossa realidade? Seria possivelmente uma realidade de caos. Porque não havendo uma pessoa que presida, é óbvio que há um grande conflito aqui, porque não há a quem se reportar, não há quem determinar cumprimento de regras, de normas. Então, por mais que existem pessoas que elas não conseguem conviver muito bem com isso, eu até entendo, mas por mais que você tenha dificuldade de conviver de repente com regras, com normas, entenda que elas existem para o nosso bem. Perceba que o nosso Deus, ele estabelece princípios e normas também para o nosso bem. Se eu não conseguir compreender dessa forma, eu vou achar que eu estou sendo cerceada, que eu estou sendo limitada. E na verdade não é. Deus ele está me protegendo de algo pior. Então ele coloca assim os seus princípios para me basilar, para me nortear. Você percebe? É totalmente diferente. Por isso que nós precisamos captar a visão perfeita de Deus, daquilo que realmente é bom e daquilo que é mal. O diabo ele vai sempre tentar deturpar aquilo que é bom. E hoje, quando nós falamos de autoridade, nós percebemos que o diabo ele tenta mesmo deturpar aquilo que é bom. A autoridade é um princípio de Deus. É um princípio divino e é para o nosso bem-estar, é para a nossa harmonia em sociedade. Mas o diabo ele vai tentar deturpar. E aí ele levanta, ele planta essa essência de rebeldia, aquele planto que você percebe que nasceu no coração do próprio Satanás, lá nas regiões celestiais, onde ele se rebelou contra o nosso Pai, nosso Deus. E você percebe que isso também é transferido para o primeiro pecado, que entra na humanidade também através de uma quebra de autoridade, ou seja, de rebelião. Então isso aqui você percebe que é uma estratégia de Satanás lá desde o início. Nós precisamos estar bastante atentos quanto a isso. Vamos continuar. Deus e a autoridade.
toda autoridade que existe, ela é uma delegação da autoridade da parte de Deus. Isso daqui, gente, tem pessoas que não vão conseguir processar isso daqui, mas eu quero muito que você assista essa aula de hoje. Para mim, ela é uma das principais aulas da nossa classe. Ela é muito construtiva, ela traz base, ela traz princípio e ela traz uma abertura para que nós possamos entender o restante da nossa disciplina. Preste atenção, Deus, toda autoridade que existe é uma delegação da autoridade da parte de Deus, pois Ele é a autoridade direta ou originária. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Queridos, não dá para rasgar isso daqui da Bíblia. Pessoas que não se sujeitam à autoridade, pessoas que não reconhecem a autoridade, estão se esquecendo de que todas as coisas que foram criadas no céu ou na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, ou seja, autoridades, sejam potestades, que em outras traduções estão representadas como autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, até aquilo que inicialmente pode parecer ruim, Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele governa sobre tudo, ele não perdeu o controle de nada, tá? Então é muito importante nós entendermos isso, que Deus, ele é a autoridade direta e ele, a autoridade direta e originária, né, que nós aprendemos na aula 1, se eu não me engano, e dele se emana toda a autoridade, que são as autoridades indiretas, autoridades delegadas. Graus e formas de autoridade. Vamos entender aqui que existem diversos graus e diversas formas de autoridade. A autoridade é a permissão que tenho para fazer algo com direito. Quando eu estou incumbida de uma autoridade, então eu tenho direito de exercer essa autoridade. Existem diversos graus de autoridade, desde a autoridade de decidir em juízo, por exemplo, que é lá com o magistrado, ou o exemplo aqui na Bíblia de Pilatos, que decidiu, né, entregar Jesus para ser crucificado, mesmo que tenha feito isso lavando as suas mãos, mas entregou aos judeus, até mesmo autoridade dentro de assuntos domésticos, por exemplo, né? A mãe dentro de casa, dentro dos assuntos domésticos, ela vai falar, olha, isso daqui guarda nesse lugar, olha, a geladeira tem que, ó, se sujou, lavou a louça, guarde no lugar, olha, a geladeira se abriu, tem que fechar a porta, se secou a garrafa, tem que encher, né? Isso acontece muito nas nossas casas no dia a dia, porque a mãe é autoridade nesses assuntos, o pai é autoridade em outros assuntos, né? E cada pessoa vai exercer autoridade. Então, os graus de autoridade são os mais variados, desde aqueles que nós entendemos mais complexos, né? As autoridades, né? Que às vezes estão numa posição até de maior honra, humanamente falando, até aqueles que são considerados os mais rebaixados diante dos seres humanos, eu falo, porque diante de Deus toda autoridade ela tem a sua importância e ela tem a sua finalidade. Legal? Todas as autoridades. E aí nós temos aqui graus e formas de autoridade, para nós entendermos que existem diversos. Sujeitos de ou com autoridade. Nesse momento nós vamos fazer a distinção de sujeitos de autoridade e sujeitos com autoridade. Há pessoas que elas são autoridade quanto a um assunto, ou seja, uma autoridade científica. Nós falamos disso também numa aula anterior. Existem pessoas, por exemplo, que são autoridades, né, em cirurgias cardíacas, pessoas que são autoridades em transplantes de órgãos. Cada pessoa autoridade na parte, em determinado conhecimento científico, autoridade em determinado manuseio de uma máquina, assim, diversas áreas podem ter diversas autoridades. Porém, olha só o que é interessante lá em Marcos 1:22, diz que quando menciona Jesus como autoridade, ele diz assim que Jesus ele falava com autoridade. Aqui é diferente de ser uma pessoa de autoridade. Jesus ele era uma pessoa, um sujeito com autoridade. O que diz esse texto basicamente? Dizia que Jesus, quando ele falava com autoridade, falava diferente dos escribas. Os escribas eram pessoas de autoridade, eles eram autoridade na sua época, sim, mas o próprio Jesus disse, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles eram pessoas que eles detinham autoridade delegada a eles, mas eles não agiam com autoridade. Então, muito melhor, mais profundo do que você ser uma pessoa de autoridade em determinado assunto, ou ter uma autoridade sobre a sua vida, é você ser uma pessoa com autoridade. O que significa isso? É uma pessoa que pratica aquilo que ela
de fato está falando. Ela vive de fato a autoridade que foi derramada sobre a vida dela. Então nós precisamos sim ser pessoas com autoridade, como Jesus também foi. Sujeitos debaixo de autoridade. Agora vamos falar de um outro escalão. Falamos de pessoas de autoridade, de pessoas com autoridade, que é o nosso ideal de autoridade, pessoas que de fato tenham autoridade de Deus nas suas vidas. E nós vamos entender agora as pessoas que estão debaixo de autoridade. Detalhe, mesmo aqueles que são pessoas com autoridade também estão debaixo de autoridade. Então todos nós estamos debaixo de autoridade, tá? Por isso que esse princípio é para todos nós. Vamos entender melhor. Todos precisamos ter autoridade sobre nós. O exercício duplo, ter autoridade e estar debaixo de autoridade, contribui para o equilíbrio na nossa vida. Aprender a obedecer é uma regra de ouro para exercer autoridade. Olha que interessante isso daqui. Como eu disse para você no início da aula, muitas pessoas elas querem exercer a autoridade, mas elas não querem se sujeitar à autoridade. Você sabia que uma vez eu ouvi falar que uma determinada pessoa organiza uma viagem, né? Uma viagem, eu não sei se é para Israel, eu não sei para algum, eu acho que é para Israel. Essa viagem para esse determinado local leva muitos cristãos, só que dentre esses muitos cristãos, essa pessoa leva, que está organizando essas viagens, ela leva também muitos pastores, que são líderes, né? São pessoas que têm autoridade, que exercem autoridade. E aí, essa pessoa, em um determinado momento, comentou que as pessoas mais difíceis de se sujeitar às determinações dessa figura aqui de autoridade na viagem são os líderes. Olha que cenário triste. Sabe por quê? Porque muitas vezes o líder está acostumado a exercer autoridade, mas ele não quer se submeter à autoridade. Está totalmente errado. A regra de ouro que nós aprendemos aqui é que obedecer é uma regra de ouro para exercer a autoridade. Você quer liderados obedientes, então seja você um líder também debaixo de autoridades e seja obediente às suas autoridades. Não cobre algo que você não faz, antes de tudo. Então, nós precisamos entender que, geralmente, pessoas que exercem liderança, elas têm mais dificuldade, não deveria ser assim. Elas acabam tendo mais dificuldade de se submeter a outras autoridades, porque elas estão acostumadas só elas serem autoridades, sem se submeter a outras autoridades. Então, isso não é bom. Nós precisamos ser tratados nessa área. Se você é um pastor, é um líder de ministério, se você é um líder de célula, entenda que você é uma pessoa com autoridade, mas você também está debaixo de autoridade. Minha vontade pessoal, ela deve estar condicionada a uma vontade mais ampla. Alguém tem que supervisionar interesses do conjunto, exemplo, pais, pastores, anciões, gerentes. Gente, as autoridades existem para o nosso bem, nós vamos aprender um pouco mais a respeito disso. Muitas pessoas têm dificuldade mesmo de se submeter à autoridade, porque elas não conseguem entender que a autoridade ela tem uma visão mais ampla. Você tem uma visão aqui, ó, de algo, o outro tem uma visão de outro algo. Mas a autoridade que está sobre essas diversas pessoas, ela tem uma visão mais ampla. E geralmente quem está aqui sendo liderado não vai conseguir entender isso. Mas quem está aqui numa posição de liderança sobre outras pessoas vai ter uma visão que ela não está pensando somente no grupo A, B ou C, ela está pensando no conjunto. E isso é importante para o crescimento, isso é importante para o crescimento da igreja, isso é importante para o crescimento dentro de uma empresa, isso é importante para a estrutura dentro de uma casa. Precisa haver figuras de autoridade. E aqui nós temos esses exemplos interessantes, né, que são os exemplos dos pais. Pais, se você não sabe, são autoridades dentro do lar. Ah, mas os meus pais não são cristãos. Não interessa, eles são autoridade sobre a sua vida e nós precisamos entender esses princípios e respeitar isso. Pastores são autoridades espirituais. Anciãos são autoridades, né? São pessoas com mais experiência. Gerentes, supervisores, né? Patrões são autoridades, queridos. Mesmo que mas eu não gosto do meu patrão, você não precisa gostar. Eu até lhe aconselharia a gostar porque é mais fácil conviver quando a gente tem um bom relacionamento. E a Bíblia diz, em que você puder, naquilo que você puder, tenha paz com todos. Então, naquilo que nós puder, nós temos que ter esse bom relacionamento com as pessoas. Porém, independente disso, são autoridades. E se são autoridades, elas precisam ser respeitadas, tá bom? Um dia desse eu vi uma situação, passando aqui para o nosso próximo slide, que eu esqueci de mencionar isso na nossa última aula, e eu lembrei depois, fazendo a revisão. Eu vi uma situação de um determinado líder político, né? Que, claro, líderes políticos tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar. E essa pessoa, esse líder político aqui no nosso estado, ele estava fazendo uma visita, estavam gravando, ele estava fazendo uma visita em bairros, né, que estavam precisando de asfalto, bairros periféricos, alguma coisa assim, e ele estava ali fazendo aquela visita para implementar aquele projeto, não sei o quê. E aparece um morador lá da rua com o celular gravando, aparentemente, né, positivo a esse líder político, dizendo assim, vamos gravar e tal.
Foi na verdade uma cilada, né? E ele pega aquele celular e de forma muito desrespeitosa ele começa inicialmente, olha, estou aqui com o líder falando de tal, o político tal e não sei o que, e eu quero saber onde que tá o dinheiro do não sei o que, eu quero... E começa, queridos, falar assim, tanta coisa, né? Inicialmente você olha aquilo e você acha engraçado, mas quando você para analisar, é uma grande falta de respeito. É falta de respeito com a autoridade. Eu não sei se essa autoridade desviou algum dinheiro, né? Porque eu não conheço. Às vezes é muito fácil nós julgarmos sem conhecermos a situação. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que é muito fácil apontar o nosso dedo sem que a gente consiga olhar para os nossos próprios defeitos. Por exemplo, existem pessoas que estão acusando autoridades aí de extravio de valores e elas também, se acharem dinheiro na rua, não vão procurar o dono. E elas também, se acharem um celular que foi esquecido num caixa, numa mesa, alguma coisa, elas vão lá e se apropriam e não entram em contato para devolver. Ou seja, a corrupção está dentro dessa pessoa tanto quanto está dentro dos líderes que estão governando elas. E aí é um pouco incoerente, né? Você falar assim, cadê o dinheiro do não sei o quê? E você também não está se colocando numa posição de ser analisado, de ser corrigido, que é mais fácil ver o erro do outro. Enfim, eu não tô aqui, nem tô mencionando o nome dessa autoridade, tá? Eu não tô aqui para dizer que a pessoa fez ou deixou de fazer, porque eu mesma não posso afirmar porque eu não sei. Mas a atitude daquela pessoa foi tão desrespeitosa, foi tão constrangedora aquela cena. Quando eu vi aquilo, a pessoa sendo gravada, a autoridade sendo gravada e o outro querendo desbancá-lo, querendo humilhá-lo, sabe? Diante de um celular que vai ser divulgado para inúmeras pessoas, publicado em redes sociais. Assim, foi algo realmente muito desrespeitoso. E aí eu paro para refletir com você, será que essa seria a postura correta? Eu entendo que não. Porque independente de qualquer coisa, você pode argumentar os seus direitos sem ferir e sem desrespeitar as outras pessoas. Legal? Independente de ser autoridade, mas muito mais se tratando de autoridade. E aqui vamos para as cadeias de autoridade. Vamos conhecer algumas cadeias de autoridade? Deus criou cadeias de autoridade. Olha a nossa primeira cadeia de autoridade. Deus e os homens, né? Deus, ele é autoridade sobre a humanidade. Algumas pessoas não reconhecerão isso, ok, mas Deus continua sendo autoridade. Tem gente que não acredita na existência de Deus, ok, mas Deus continua sendo autoridade. E dura coisa é você se encontrar brigando contra Deus, né? Resistindo. Existem pessoas que estão resistindo à autoridade de Deus. Queridos, é muito sofrimento, mas enfim, uma decisão que cada um tem que fazer a respeito da sua própria vida. Um exemplo dessa autoridade é que Adão, que estava sujeito à autoridade de Deus e que falhou sim em determinado momento, né? E infringiu, né? Se rebelou contra essa autoridade e colheu frutos negativos, que nós já falamos sobre isso na primeira aula. Segunda cadeia de autoridade aqui interessante é o marido e a mulher. Na sociedade que nós vivemos hoje, isso daqui é praticamente dar um murro, né, na cara da mulher, se tem alguma mulher assistindo aqui. E eu imagino que tenho muitas. É praticamente ferir tudo que vai sendo construído na sociedade hoje em dia. Mas entenda uma coisa, na verdade isso daqui é um equívoco de interpretação, de entendimento da palavra de Deus. Como eu disse para você, o diabo ele vai tentar sempre pegar o projeto de Deus, a autoridade é um projeto de Deus, e ele vai tentar deturpar isso. Hoje nós vivemos na sociedade um momento em que as mulheres elas estão se autoafirmando, né, cada vez mais. E eu não tenho dúvida nenhuma que as mulheres podem desenvolver tarefas e projetos, elas têm total capacidade disso. Isso não há nenhum tipo de dúvida. Porém, nós precisamos entender qual é o papel da mulher dentro dessa escala de autoridade e qual é o papel do homem dentro da escala de autoridade. E, biblicamente, olha o que diz aqui, a família foi colocada em um princípio duplo de autoridade. O homem está sujeito a Deus, ou seja, ele está debaixo da autoridade de Deus, e Deus deu ao homem uma responsabilidade, o quê? De amar a esposa. E a mulher, ela está debaixo também de uma outra ordenança, que é se sujeitar e respeitar o seu marido. A infração disso é a raiz de tantos divórcios, ódios, problemas com os filhos, etc. Antes de você fazer um pré-julgamento na sua cabeça, ouça o que eu tenho para lhe falar. Preste muita atenção, porque no mundo está sendo ensinado conceitos totalmente diferentes da palavra de Deus. Observe que Deus sempre tem a melhor orientação para nós. Olha só, hoje nós vivemos uma época em que os divórcios, as pessoas se casam e se divorciam assim, parece que é brincadeira. É como alguém que troca de roupa. Não há nenhum tipo de tentativa, muitas vezes, de verdadeira, de prosseguir no relacionamento, de insistir, de lutar, né? De procurar ajustar, porque relacionamento é isso, casamento é isso, é ajuste, é companheirismo, é cumplicidade. A raiz de tantos divórcios, ódios e problemas, né, que nós temos hoje dentro da família está nesse princípio aqui que está sendo totalmente deturpado. Nós entendermos que o homem, quando eu digo assim, o homem ele é o cabeça daquela casa, é
Querida, é o cabeça daquela casa. Pode não ser fácil para mim e para você que crescemos nessa sociedade processar isso, mas entenda uma coisa. Isso não é ruim, isso é bom, tá? Inclusive, a ordenança de Deus sobre o homem é que ele ame a esposa como Cristo amou a igreja. Queridas mulheres que me assistem, não há como você ter dificuldade de se sujeitar ao marido que ama você como Cristo amou a igreja. Porque Jesus amou a igreja de uma forma sacrificial, Jesus se entregou. O marido que ama a esposa nessa dimensão é alguém que está ali, se entrega, que se lança, jamais vai ser autoritário, jamais vai ser uma pessoa que vai ferir você porque ele está como cabeça dessa família. Então entenda que isso daqui não torna o homem mais importante. Na verdade, cada pessoa está ocupando o seu lugar dentro da família. Mas assim como em todas as áreas da sociedade, há necessidade de ter uma pessoa que responda, porque senão vira bagunça, senão vira competição, e o casamento não é lugar de competição. O casamento é lugar em que você está formando laços eternos, no qual você está formando o caráter dos seus filhos, no qual você não está ali para brigar, você não é rival do seu esposo, você é companheira, ele é seu companheiro, e assim por diante. Então entenda que biblicamente, Deus estabeleceu o marido como cabeça daquela família e nós temos muita dificuldade de nos submetermos a isso. O que é submissão? Submissão é missão de apoio. Submissão. Missão de apoio é quando eu tenho minha missão principal, mas quando eu me caso, eu entendo que eu abro mão da minha missão principal para agora eu assumir um projeto familiar. Ou seja, os meus planos eles vão ficar assim de lado se eles não forem compatíveis com o projeto familiar. Se você quer casar, ninguém é obrigado a casar, viu? Mas se você quer construir uma família, você está debaixo da autoridade do seu esposo, sim, você está, tá? E sendo que isso aqui não é ruim, porque nós vivemos de forma harmônica. Quando cada um entende seu papel, há harmonia entre o casal. Não há disputa, não há briga, mas há ali companheirismo, compatibilidade. Eu posso falar para você, por exemplo, dentro do meu casamento, o cabeça é óbvio que é meu esposo, né? A gente fala assim, quem manda? A mulher. Tá errado, querido. Quem manda? Mulher, ela exerce ali missão de apoio. A mulher, ela é companheira. A mulher, ela tem um papel todo especial. Você não é diminuída por você não ser o cabeça da família, porque você tem uma função que só você pode exercer. E o seu esposo tem uma função que só ele pode exercer. E nenhum aqui está autorizado a passar por cima do outro. A gente já entendeu isso um pouco mais. Tá? O marido não está autorizado de respeitar a mulher não está autorizada de respeitar o marido, pelo contrário, a mulher é dado, né, a missão de se sujeitar e de respeitar. Se nós vivermos dentro desse parâmetro aqui, por mais difícil que seja com a nossa mente moderna, se nós vivermos dentro desse parâmetro, nós teremos famílias muito bem estruturadas. Mas o diabo não quer isso. O diabo quer implantar os conceitos e os valores dele na nossa mente, no nosso coração, para que as nossas famílias sejam desestruturadas. Famílias em que a mulher, né, passa por cima da autoridade do marido, o marido se sujeita à autoridade da mulher, os filhos passam por cima da autoridade dos pais, e por aí vai. Aí vira o quê? Bagunça. Aí vira o quê? Família destruída. É isso que acontece. Então eu quero parar um pouco nesse tópico, me perdoe até me deter um pouco mais nele, porque há uma ferida aqui que precisa ser sarada nos nossos corações. Eu quero dizer pra você, eu sou muito feliz no meu casamento, mas demais feliz. E eu não me sinto desrespeitada e não me sinto desvalorizada no meu casamento. Pelo contrário, eu e meu esposo decidimos a maioria das coisas juntas. Mas se houver alguma situação em que nós discordemos, a última palavra vai prevalecer dele. E sobre a vida dele também tem uma autoridade, que é a autoridade de Deus. E ele vai prestar contas com Deus a respeito da autoridade familiar que ele está exercendo. Amém? Então isso aqui é muito importante compreender. Você não é escrava do seu marido, você não é empregada doméstica, não. Você é companheira, você é auxiliadora. Você está desenvolvendo uma submissão, que é uma missão de apoio à sua família. Você está ali sendo aquela mulher sábia que conduz a sua casa, porque tem uma frase que diz, né, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Então a mulher sábia, queridos, ela dirige a cabeça através do seu proceder, através do seu comportamento de sabedoria. Então não há aqui nenhum tipo de desnivelamento, né, de desmerecimento, de depreciação, não há. Tá? Aqui há papéis distintos e cada um deles é extremamente valorizado e é extremamente importante diante de Deus. Legal? Então isso aqui é importante. Eu fiz questão de pontuar porque é uma área que precisa ser muito tratada dentro de nós, né? Dentro do seio da família. Outro
cadeia de autoridade aqui, pais e filhos. Quando os filhos chegam ao lar, surge a necessidade de um novo escalão de autoridade e submissão. Efésios 6:1-3 manda que os filhos obedeçam seus pais e os honrem. Vamos ler. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filhos, vocês que estão assistindo essa aula, não deixem de obedecer e de reconhecer a autoridade dos seus pais. Ah, mas o meu pai me ofendeu. Ah, meu pai ofendeu minha mãe. Ah, meu pai é alcoólatra. Ah, meu pai não é cristão. Minha mãe é uma mulher ausente. Não importa quem sejam essas pessoas ou os erros que elas têm, você vai orar. Eu entendo que isso muitas vezes entra no nosso coração, mas entenda que eles são autoridade de Deus sobre a sua vida. Queridos, isso é princípio de Deus. É difícil compreender algumas vezes, mas é princípio de Deus, nós precisamos entender. Você quer que seus dias se prolonguem nessa terra, então seja um filho que honra os teus pais. Mas eles não merecem, não se trata de merecimento, se trata de obediência a princípios de Deus. Honre o seu pai e honre a sua mãe. Não seja aquele filho que levanta a voz, que debate, que trata pai e mãe em pé de igualdade. Já vi muito isso. Filhos que rebatem os seus pais em pé de igualdade, né? Às vezes até chamam tua ou teu, né? E falam para a mãe como se a mãe fosse... estivesse no mesmo pé de igualdade que ele. Não, a sua mãe é autoridade sobre você, o seu pai é autoridade sobre você. Não estou falando só de forma de falar, né, de linguajar, eu estou falando também de comportamento. Filhos que tratam o pai e a mãe como se simplesmente, né, eles não fossem nada. E eles, independente dos erros, porque todos têm erros, inclusive você que está assistindo essa aula tem erros também. Pare para observar um pouco mais os seus. Independente disso, comece a entender que eles são autoridade sobre a sua vida. É um novo escalão de autoridade. Quando você nasce como filho, você precisa se colocar, né, submisso, sendo realmente um filho obediente aos seus pais, tá bom? Outro escalão aqui de autoridade, governantes e governados. Nós vivemos numa sociedade. E dentro de uma sociedade nós temos o quê? Já falamos regime democrático, nós elegemos os nossos governantes e essas pessoas são autoridades, queira você ache bom ou você ache ruim, tá bom? Mas eu não votei no fulano, não interessa, a maioria votou e assim foi decidido, assim é a nossa política, o nosso regime democrático de direito. Então, nós precisamos entender que eles são autoridades, sim. Concordemos ou não com as atitudes, né, com as decisões, mas são autoridades e devem ser respeitadas. A autoridade governamental tem sido dada por Deus para garantir a ordem social. Imagine o caos sem as autoridades. Como cidadãos, devemos 4 coisas aos governantes. Eu quero ler esse texto com você. Tributos, impostos, temor e honra. Olha só, querido, só um detalhe. Eu vou ler o texto com você, mas antes eu quero mencionar, que está aqui no nosso próximo slide, eu quero mencionar que quem escreveu isso, né, quem falou isso foi Paulo, escrevendo aos Romanos. E você sabe quem era o governante da época de Paulo? Nero, o imperador, um dos imperadores, você lembra que nós estudamos isso lá em Nova Criatura? Um dos imperadores mais perversos que já existiram na história de Roma, que foi o início de uma grande perseguição à igreja cristã. Você já parou para pensar que Paulo está falando assim, olha, mesmo que ele seja meio doido, viu? Mas nós precisamos sim entender que as autoridades estão sobre a nossa vida, são autoridades instituídas por Deus e nós devemos algo a elas, o que? Tributos, impostos, temor e honra. Se cobra tributo, pague-se tributo, não negligencie. Se cobra-se impostos, pague-se os impostos, não negligencie isso. Se essas pessoas estão sobre nós, então temamos as nossas autoridades, porque elas são, como Paulo vai falar, né, como vingadores de Deus, já vou falar sobre isso, e devemos honra também às autoridades, porque as autoridades, elas devem sim ser respeitadas e honradas, independente de quem elas são. Veja que Paulo escreveu isso na época que quem governava foi o imperador Nero. Inclusive Paulo, né, posteriormente, Pedro, na mesma época que Paulo, eles são mártires cristãos. Eles vão morrer sob o regime do imperador Nero. O imperador Nero, se você não lembra, vou só recapitular, só refrescar nossa memória. Lá em Nova Criatura nós aprendemos que ele pegava os cristãos e ele colocava como tochas vivas que iluminavam a cidade. Ele pegava os cristãos e ele fazia diversas atrocidades, né? Colocava peles de animais naqueles cristãos e soltava os cachorros ali nos seus jardins para que eles caçassem os cristãos e matassem eles vivos. Esse foi Nero, um cara louco, um cara totalmente desequilibrado. E mesmo assim, Paulo disse, olha, vocês somente respeitem as autoridades do bem. As que são doidas, as que são más, as que nos perseguem, vamos cair matando essas autoridades. A gente não respeita, não.
Será que foi isso que Paulo falou? Não. Paulo disse que nós devemos, e eu quero ler agora o texto com você para você entender melhor. Olha o que Paulo diz, um texto muito completo. Esse daqui é um dos textos mais completos a respeito de autoridade. Se você tem dúvidas sobre o princípio da autoridade, a obediência, a submissão à autoridade, medite um pouco nesse texto. Toda alma esteja sujeita às potestades, aqui potestades traduz-se autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que já foram ordenadas por Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. Já falamos para você quando falamos lá de Moisés, capítulo 2. Quem resiste às autoridades não está existindo a autoridade, está existindo a Deus, porque se eu entendo que elas foram colocadas ali pelo próprio Deus, então eu resisto a Ele. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. A Bíblia me deixa isso claro, querido, isso daqui é Novo Testamento, tá bom? Só para você não pensar assim, não, isso daqui, nós falamos tudo até agora do Velho Testamento, no Novo Testamento não é assim. Princípios são atemporais. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Você quer ser uma pessoa que não tem uma autoridade, que não fica com medo do que vai acontecer com você? Então faça o correto, que você não precisa temer a autoridade. Vamos continuar. Porque ela, ou seja, a autoridade, é ministro de Deus para o teu bem. Olha, Paulo está falando isso na época em que o Nero era a autoridade governamental daquele local. Então Paulo está falando, essas autoridades, não importa quem elas sejam, são ministros de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não trarás em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Olha só o que Paulo está falando aqui, interessante. Não sejam sujeitos à autoridade só porque vocês têm medo delas, não, mas porque vocês estão conscientes, porque vocês entendem que esse é o correto. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma a não ser um amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama, deixa eu levantar aqui a telinha para a gente terminar de ler, porque, ai Jesus, sumiu. Porque, opa, sumiu aqui. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém? Então, eu quero prosseguir com você aqui. Deixa eu tentar levar de novo a nossa telinha para baixo. Prosseguir com você com essa mensagem, esse aprendizado. Gente, esse texto aqui ele é riquíssimo e ele traz muito esclarecimento ao nosso coração. Espero que você esteja com seu coração aberto para receber isso. Quinta, cadeia de autoridade, forças de segurança. Vou passar um pouco mais rápido aqui nesse momento, porque a nossa aula não pode ficar muito extensa. A pecaminosidade do homem requer outro nível de autoridade, como, por exemplo, polícia, trânsito, patrulhas, etc., cuja missão é prevenir e castigar os infratores. Romanos 13:13 diz que se fizermos o bem, não devemos temer as autoridades. Já lemos esse texto aqui, tá bom? Ah, não lemos esse pedacinho, não. Vamos ler aqui. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Lemos sim, tá aqui no meio. Confundi. Olha só que interessante. Algumas pessoas, elas até respeitam uma autoridade espiritual, por exemplo. Elas entendem que são autoridades. Mas quando passa para outras autoridades, como autoridades governamentais, que nós falamos aqui anteriormente, como autoridades como as forças de segurança, as pessoas falam assim, não respeito não. Não concordo não. Então preste atenção que todas as autoridades, quando a Bíblia fala todas, são todas mesmo. Nós precisamos sim respeitar a polícia, precisamos sim respeitar os nossos guardas de trânsito, né? As autoridades de trânsito, as patrulhas. Precisamos respeitar, por exemplo, aqui está falando de força de segurança, mas eu vou acrescentar outras, né? Professores, patrões, vamos falar um pouco mais sobre isso mais abaixo. Precisamos respeitar, porque são autoridades, tá ok? 6. Patrões e empregados. Agora sim, já vamos entrar aqui na outra escala de autoridade. A sociedade cria formas para satisfazer a sua necessidade de bens físicas e de subsistência. Nós sabemos que nós, como empregados, né, quem é empregado está vendendo a sua força de trabalho e o patrão está comprando essa força de trabalho, né, em troca de uma contraprestação aí pecuniária que é o salário. Legal? Então, na nossa sociedade, nós encontramos diversas formas de sobrevivência. O trabalho remunerado é uma delas. Você pode ser empreendedor, você pode exercer diversas outras formas, né, para manter a sua subsistência.
mas existem relações de empregados e patrões. Surge assim aqueles que compram a mão de obra e aqueles que vendem a mão de obra, tá? Aqui nós temos Aqui nós temos as normas, as normas das relações de trabalho. E quando não há respeito, entre elas, é que nasce toda sorte de conflitos um com o outro. Você sabe que quando nós não seguimos aquilo que a palavra nos instrui, aí nascem os conflitos. Inclusive nas relações de trabalho, não é diferente. Olha só o Colossenses 4:1. Eu peguei 3 textos aqui, nós vamos explaná-los, para você ouvir e você entender. Colossenses 4:1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Aqui é uma palavra para os patrões, né? Aqui, claro, foi uma palavra direcionada para uma classe de senhores e servos. Mas traduzindo para a nossa atualidade, nossa realidade, nós sabemos que não tem hoje, claro, senhores e servos como havia na antiguidade. Mas isso daqui evoluiu para o quê? Patrões e empregados. Então vamos lá, isso serve para nós também. Isso pode ser adaptado para a nossa atualidade, tá? Inclusive a Bíblia é mais atual, né? Tem uma frase, acho que é do Billy Graham, não lembro, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje de manhã. E é verdade. Olha só, então esses senhores, eles precisam também temer a Deus no seu coração. Se eles ouvirem o que está em Colossenses 4:1 e praticarem, não tem por que haver conflitos entre empregados e patrões. Né? Porque eles vão saber que eles precisam agir, lembrando que eles têm um Deus no céu e que os seus empregados, eles estão debaixo ali do seu mando, do seu poder de mando, do seu poder diretivo, mas eles precisam sempre refletir que eles têm um Senhor a quem prestar contas. Colossenses 3:22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência. Ou seja, não adianta você fingir que está trabalhando. Não adianta você fazer corpo mole. Você precisa obedecer em tudo os vossos senhores. Não é só fingir que está obedecendo. É obedecer de fato. Isso aqui é muito importante. Como para agradar... Olha só, vou voltar. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, olha o segredo, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Olha só, se os empregados também praticassem esse texto aqui, também não haveriam conflitos, ou reduziria-se muitos conflitos. Porque tudo que nós fizermos como empregado não é para fingir que a gente está fazendo, né? Não é para dar aquele, que a gente tem aqui uma expressão no Brasil, que é aquele jeitinho brasileiro, né? O joguinho de cintura, a gente dá aquele jeitinho. Não, é para nós fazermos tudo que nós fizermos, fazermos de todo o nosso coração, como se nós estivéssemos fazendo para Deus, porque de fato é para Ele que nós estamos fazendo. Inclusive a nossa recompensa vem dele também. Todos os servos que estão debaixo de julgo estimem seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6:1. Você sabe quando você dá um bom testemunho no seu trabalho, quando você obedece o seu patrão, quando você está ali honrando o seu empregador, o seu patrão, quando você tem uma conduta louvável, quando você faz tudo de todo o seu coração, o que acontece? A doutrina de Cristo, ou seja, o evangelho de Cristo não é blasfemado. Você sabe o que tem acontecido muito hoje, tanto para patrões quanto para empregados? Hoje o evangelho tem sido blasfemado por muitos porque cristãos não estão tendo comportamento de cristão no seu ambiente de trabalho. Porque patrões estão explorando a força de trabalho como se eles não tivessem um Deus a quem prestar contas. Porque empregados estão burlando as normas do trabalho, sendo aquela pessoa que faz corpo mole, aquela pessoa que, sabe, que não tem um comportamento louvável, que às vezes é a pessoa que está comerciando ali, vendendo um bem do empresário, né, do seu patrão, mas também está vendendo por fora o seu, né, está indicando a concorrência, leva coisas lá para imprimir na sua empresa que não deveria fazer. Ou seja, tem um comportamento, né, de alguém que não honra o seu empregador. Porque a Bíblia diz, a nossa regra máxima é faça para os outros aquilo que você gostaria de fazer para si. Será que você gostaria de ser o seu empregado? Se você fosse o patrão, será que você gostaria de um empregado como você? Se você fosse um empregado, será que você gostaria de um patrão como você? Então que fique essa reflexão aqui para nós também. Não podemos demorar tanto, mas eu espero que essa mensagem fique no seu coração. Tenha um proceder que louve, que honre a Deus dentro do seu ambiente de trabalho também, tá? Não adianta a gente segregar, falar assim, é só na igreja, aí que tá o problema. Você é cristão em tudo quanto é local. 7, Cristo é a igreja. Estamos encerrando, tá bom? Aqui, ó, vamos encerrar. Até tocando aqui já no meu celular.
Cristo é a igreja. Ao edificar a sua igreja, Jesus estabeleceu um novo escalão de cadeia de autoridade. Cristo nos deixou a palavra de Deus escrita, além disso nos enviou o Espírito Santo. Então olha só, nós temos ali um padrão de autoridade na igreja, a palavra de Deus. Tudo que tem discordância à palavra de Deus eu não posso aceitar. E tem pessoas que vão vir com umas ideias malucas, com um monte de coisa que às vezes fere os princípios de Deus. Então pera lá, eu tenho que fazer uma análise. Eu tenho que ser que nem a igreja de Bereia, se eu não me engano, que foi uma igreja que a Bíblia diz que ele teve um comportamento louvável, porque eles eram cuidadosos, eles analisavam. Mesmo os apóstolos conhecidos que chegavam lá para pregar, eles ouviam e confirmavam na palavra para ver se estava batendo. Ah, tá batendo, tá ok. Ah, não tá batendo não, então pera lá, calma lá, vamos ver como é isso. E assim, queridos, nós protegemos a nossa vida de muitos erros, tá? Hoje existem igrejas que elas vivem assim, heresia atrás de heresia, porque elas não têm esse cuidado, né, de entender que a palavra de Deus, ela é autoridade na igreja. Então ela precisa, sim, tudo precisa ser confirmado dentro da palavra. E óbvio, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que habita em nós, é ele que conduz a sua igreja. Assim, a igreja deve estar em submissão à autoridade de Cristo por meio da sua palavra e do seu Espírito. Aí eu vou ler com você Colossenses 1,18, que diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Então, cabeça do corpo é Cristo, tá? Ele é a autoridade suprema da igreja. 8. Pastores e igrejas. Nas igrejas locais, há pastores responsáveis diante de Deus pelo bom andamento da congregação. Dessa forma, surge outro escalão de autoridade, diferente de outros, pois descansa em valores espirituais. Aí ficou um pedacinho aqui de Apocalipse, é uma referência bíblica, que eu esqueci de apagar, tá? Mas ignorem. Aí, olha só, eu quero focar com você aqui uma coisa. Queridos, autoridade, uma outra autoridade instituída pelo próprio Deus dentro da estrutura da igreja, né, do corpo de Cristo, são os seus líderes, são os seus pastores, né? Dentro da palavra de Deus existem diversas terminações para isso. Às vezes são presbíteros, às vezes são chamados de pastores, né? Tem diversas terminações, às vezes até de diáconos, né? Pessoas que presidem, existem diversas expressões para isso. Enfim, trazendo para a nossa realidade, é a liderança maior daquela igreja, que na nossa igreja, né, cada igreja também vai ter uma nomenclatura diferente, chamam-se os pastores. Existem igrejas que são, né, apóstolos, né, missionários e assim por diante. Olha o que diz Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atendendo para a sua maneira de viver. Olha aqui o que o escritor de Hebreus está falando. Sejam pessoas que lembrem do que os pastores de vocês estão ensinando. Em outras palavras, honrem os seus pastores, porque eles lhe passaram a palavra da verdade, a palavra de Deus. Sejam imitadores do comportamento deles também, porque eles tentaram passar para vocês o proceder de Cristo. Então isso aqui é muito importante. Agora tem um outro texto, Apocalipse 1:11-20, é um pouquinho longo. Nós vamos ler somente o final dele, depois você vai ler, tá? Um pouquinho aqui, o anterior. Nós vamos ler o final por conta do nosso tempo. Escreva a partir daqui, ó. Escreva. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, observe só algo interessante, querida. Aqui nesse texto que nós não lemos, eu vou tentar ler com você um pedacinho aqui, só para a gente entender, tá? Nessa revelação que João teve lá em Apocalipse, né, da parte de Deus, ele vai escrever isso tudo que ele está vendo. E ele vê aqui, olha, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Ele vê, deixa eu tentar pegar aqui no início. Ele vê alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Quem é essa pessoa que João está tendo a revelação? Jesus. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Então, nas mãos direitas de Jesus, cadê aqui? Aparecendo? Nas mãos direitas de Jesus, havia 7 estrelas. E no final ele vai dar a interpretação. Ele vai dizer que essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Vou terminar aqui de ler para você. As 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E ele continua falando da revelação de Jesus. Jesus, ele está, né, com essa mão estendida, e ele está com as 7 estrelas ali nas suas mãos. E lá embaixo, no textinho final, diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós falamos em uma das aulas anteriores, não agora de autoridade e submissão, eu acho que foi de nova criatura, se eu não me engano, nós falamos de visão de igreja, que
A igreja local, é um dos textos que fala a respeito da igreja local. Aqui essa revelação está mostrando que as igrejas locais, as 7 igrejas da Ásia, né, essas igrejas locais, elas eram igrejas no qual elas tinham o quê? Líderes que presidiam. E esses líderes estão representados nessa visão como 7 estrelas que estão nas mãos de Jesus, tá? E detalhe, essas 7 estrelas são chamadas de anjos das 7 igrejas. Por isso que nós temos essa expressão, né? O anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor da igreja. É o líder, é aquele que preside. Então veja só, né, o quanto o Senhor valoriza a sua liderança. E o quanto é importante nós termos muito cuidado a respeitarmos autoridades espirituais, porque nós já aprendemos, não estamos nos voltando contra Deus, não estamos nos voltando contra o homem, mas contra o próprio Deus. Por isso aqui nós encerramos o nosso slide, né, de passar para a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Nós encerramos a nossa aula dizendo que é muito importante nós entendermos, né, essas autoridades e nós respeitarmos, independente, né, dos acertos e dos erros. Mas nós precisamos entender que elas são autoridades de Deus e elas precisam sim ser respeitadas. E eu quero encerrar falando Deus e os conflitos de autoridade, que é o que sempre aconteceu. Os conflitos de autoridade sempre existiram, pois a natureza do homem é rebelião, tal qual aconteceu e se originou em Lúcifer, inicialmente um anjo de Deus. Você já parou para pensar que Lúcifer era um anjo de Deus, vivia numa atmosfera totalmente maravilhosa, perfeita, e o pecado nasce no coração dele, o mal nasce no coração de Lúcifer, né? E a consequência disso é morte e maldição, e depois ele leva isso, ele arrasta para o jardim do Éden, quando ele convence também o homem e a mulher a se rebelarem contra a autoridade de Deus. Por isso nós vamos entender que esses conflitos de autoridade sempre aconteceram, na nossa sociedade não é diferente. Acontecem conflitos de autoridade o tempo todo, mas que nós possamos ter um proceder diferente, que nós possamos ter uma visão diferente e possamos sim ser luz para as pessoas também nesse aspecto, tá bom? Porque isso também é testemunho cristão. Então eu encerro aqui a nossa aula, os 46 minutos, e eu aguardo você na nossa próxima aula. Deus te abençoe.